Olá, aqui é a Domênica Mendes e esse é o Estúdio 31. No episódio de hoje, eu te trago uma dica de boas práticas. Qual é o melhor horário para gravar o seu podcast? Bem, se você grava o seu podcast em um estúdio, o melhor horário vai ser o horário disponível para ele ser gravado, de acordo com a agenda do estúdio, é claro. Mas aqui eu tô pensando em você, podcaster independente, que faz gravação à distância, e muitas vezes com convidados e convidadas. E aí sim, existem alguns horários que podem ser mais adequados para essas gravações serem feitas. E quais são esses horários? Vai depender aí se essa gravação é uma gravação que cabe na agenda de horários durante o dia da pessoa com a qual você vai gravar e também da sua agenda. Eu, por exemplo, faço captação de vários clientes que consideram o podcast como uma das suas atividades profissionais, então essas pessoas gravam em horários comerciais. O que a gente evita são horários ali próximo ao almoço, entre 11 horas da manhã e 1 hora da tarde, porque normalmente essas pessoas estão fazendo as suas refeições ou estão cuidando de algumas outras atividades, principalmente se essas pessoas tiverem filhos para levar para a escola, organização de casa para fazer, reunião após almoço, enfim, esse horário aí ele é meio complicado. Gravações muito cedo também são complicadas pelos mesmos motivos, as pessoas normalmente estão em trânsito, às vezes a pessoa está numa cidade grande que não dá tempo dela chegar, então acaba sendo delicado. Por outro lado, horário comercial, se você faz podcast por hobby ou de maneira independente, talvez não seja possível porque você estará trabalhando. Então sobra um bom horário, que é o horário da noite. E o horário da noite, ele é assim interessante por várias coisas e claro, também vai depender do lugar onde você mora, da estrutura que você tem de gravação. Trânsito, barulho de criança em escola, hospital, empresas, indústrias, fábricas, normalmente geram mais ruído, mais barulho, mais movimentação em horários comerciais. Então, se você estiver gravando com alguém dessas regiões ou se você estiver gravando de um lugar que é próximo a algum desses lugares, pode ser interessante gravar após as 18 horas. Um agente complicado aqui é a questão do limite de tempo de gravação, na verdade, porque algumas pessoas, mesmo que brasileiras, podem estar em fuso horário diferente de você. Então, se você for gravar às 9 horas da noite, talvez para a pessoa já seja 10 horas da noite, o que complica um pouco, porque se a gravação durar 2 horas, ela vai gravar até meia-noite. Então, tem que achar ali um espaço de tempo onde seja possível você ter um ambiente mais calmo, com menos interrupções, com menos correria, com menos barulhos externos, para que essa gravação seja feita com mais qualidade. Na prática, então, vai depender, de todos esses fatores, inclusive de você conhecer a sua rotina e a rotina da pessoa com a qual você vai gravar. Eu acho que gravações ao final do dia, próximo ali às 17 horas, pode ser interessante caso você tenha essa disponibilidade. Então, se você gravar ali entre 17 e 18 horas, pode ser uma boa. Uma outra opção é entre ali umas 7, 7h30 até o teto ali de 9 horas da noite, porque depois disso também as pessoas já estão mais cansadas, então o desempenho delas já não vai ser tão bom. Eu, pelo menos, entro no modo meu cérebro já foi pro espaço. Se eu tô gravando o podcast muito tarde da noite, depois das 10 da noite, eu entro em stand-by totalmente e não há o que ser feito sobre isso. Claro que se não tiver jeito, se eu estiver gravando com alguém de um fuso horário muito diferente e for a única opção, eu me esforço, mas não vai ficar tão bom quanto se eu estivesse gravando num horário um pouco mais cedo. Então considere, na verdade, essas características do ambiente para definir qual é o melhor horário para você gravar o seu podcast. Eu espero ter te ajudado a entender um pouco mais essa parte de boa prática de gravação e te desejo muito sucesso na sua próxima gravação. Eu te espero amanhã. Obrigada por ter ouvido até aqui e bora fazer podcast. O Estúdio 31 é o podcast da rede O Podcast é Delas, feito para podcasters. A apresentação e edição são de Domênica Mendes.